Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso Point Teológico. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui, aqui na minha casa, e você na sua casa, nas internet da vida, compartilhando conhecimento, meu querido. E você não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte da família Point, se inscreva aí, isso, se inscreveu, ativou o sininho da notificação, show de bola, maravilha, deu like, comente, ajude aí no nosso grupo de apoiadores, aqui abaixo tem o link na descrição. Certamente Deus há de abençoar a sua vida. Se você colocar esse propósito no coração de abençoar esse canal tem sido bênção para você, isso, confere aí para ver se o sininho está ativado. Muito bem, já fez tudo isso? Show! Aqui temos agora mais uma dica aí, patrística, da Vida Nova, né? O autor é o J.N.D. Kelly. J.N.D. Kelly, isso. Origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Para você que está desejoso de uma obra para começar seus estudos de patrística, sobre os pais da igreja, eu sei que a maioria dos crentes, principalmente pentecostais, falo isso porque eu sou pentecostal, a maioria dos pentecostais não dão a mínima para ajudar os pais da igreja, mas é um equívoco, um erro gigantesco você desprezar os inícios, né, da formação da teologia cristã, que foram através dos pais da igreja, filho. Então, para você começar os seus estudos aqui, diz o seguinte aqui, é uma obra de 391 páginas, ok? John Norman Davidson Kelly, ele morreu em 97, foi membro da Academia Britânica, foi um destacado erudito, o autor, né, da Faculdade de Teologia da Universidade de Oxford, ok? E diz aqui, só ler só um trechozinho aqui para você, sabe? Depois eu mostro para você o sumário e vou ler um trechozinho aqui do texto para você perceber como é que ele escreve. Qual era a fé dos cristãos que viveram logo depois dos apóstolos? Sobre o que debatiam os primeiros teólogos da igreja? Quais heresias ameaçaram essa doutrina nos começos da reflexão teológica? A palavra profética de Paulo a Timóteo se cumpriu, por isso não podemos cometer o erro de ignorar a história, pois aqueles que o fazem estão condenados a repeti-la. Kelly nos expõe no que acreditavam os antigos pais da igreja, os teólogos e pastores que lhes sucederam os apóstolos. E como aprendemos nesta obra, eles lutaram muito para separar a verdade do erro, a sã doutrina da heresia. Patrística é um relato claro e atualizado dessa luta, uma ferramenta indispensável para se entender o desenvolvimento das principais doutrinas do final do primeiro século até o Concílio de Calcedônia. Ok? Tem mais algumas coisas aqui, mas eu vou já para o sumário. Tem bastante coisa, está em 390 páginas. Temos aqui prolegômenos, as palavras iniciais. Capítulo 1 vai falar sobre os antecedentes, né? Época patrística, judaísmo, neoplatonismo, vilagnóstico. Capítulo 2, a tradição e as escrituras. Tradição e as escrituras. Capítulo 3, as escrituras sagradas, onde ele vai abordar aqui sobre o cânon do Novo Testamento, do Antigo, a inspiração. Interessante essa questão aqui, que os pais ensinavam a respeito disso. Segunda parte do livro, a teologia pré-nicena, onde ele vai falar sobre a fé da igreja, os pais apostólicos, os apologistas, né? Você pode parar o vídeo aí e ler cada ponto aí dos capítulos, ok? Tem mais. Ainda no capítulo 5, vai falar sobre Hipólito. Ok? Capítulo 6, os primórdios da cristologia, ó. Um grande debate aí cristológico, né? Dos séculos iniciais da igreja cristã. Capítulo 7, o homem e sua redenção. Vai falar sobre a teoria da recapitulação, os apologistas, a era pós-apostólica. Capítulo 7. Capítulo 8, ele vai falar sobre a comunidade cristã. Ok? Terceira parte do livro, de Niceia a Calcedônia. Capítulo 9 vai falar sobre a crise nicena, né? O primeiro concílio que houve, em concílio de Niceia, em 325, um dos mais importantes, foi para definir a questão aí cristológica, se Cristo foi criado ou se de fato ele era Deus criador. Certo? Capítulo 10, a doutrina da Trindade. Então ele vai falar aqui que os pais capadócios falaram,
acerca da Trindade, a contribuição de Agostinho para a Trindade. Aliás, existe um livro em português, né, da Patrística, da editora Paulus. Eu até tenho esse livro, tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre isso. O título do livro é A Trindade, de Agostinho, um tratado teológico sobre a Trindade de Agostinho. Eu recomendo. Capítulo 11 vai falar sobre a Cristologia do quarto século. Ok? Para você entender toda a controvérsia cristológica aí, é importante você ler essas obras, né? A Solução Cristológica, capítulo 12. Certo? Capítulo 13. O homem caído e a graça de Deus. Vai abordar várias questões aí, ó. Atanásio, os pais gregos, Agostinho, pecado. Ok? Agostinho é fundamental, é muito importante para estudar acerca do pecado, da queda do homem. Capítulo 14, Cristo e sua obra de salvação. Vai falar sobre a soteriologia, Atanásio, Agostinho, mais uma vez. Capítulo 15, o corpo místico de Cristo, né? Parte eclesiológica da patrística. Certo? Que mais? Capítulo 16, a doutrina posterior dos sacramentos. Então ele vai trazer aqui a teoria geral acerca desse entendimento, né? Que algumas vertentes da cristandade creem nessa questão do sacramento, algo que muitos teólogos, muitos estudantes de teologia, principalmente pentecostais, protestantes, desconhecem totalmente esse assunto. É importante que você saiba sobre isso. E vem a quarta parte, que é o epílogo. Ele vai falar sobre, capítulo 17, a esperança cristã, capítulo 18, Maria e os santos. A visão, obviamente, ele é protestante, então ele vai falar um pouco sobre o que pensava, o que foi ensinado nesse período aí. Ok? E eu quero ler aqui na introdução um trecho. Lá na introdução ele vai falar sobre a época da patrística, ele vai falar sobre o judaísmo, as tendências religiosas do Império Romano, a filosofia greco-romana, bastante coisa, neoplatonismo, a via gnóstica, né, sobre os gnósticos. Mas eu quero ler só um trecho aqui na página 5 sobre o que ele fala logo na introdução sobre o judaísmo. Ok? Ele diz o seguinte: o judaísmo foi o berço que cresceu o cristianismo e com essa fonte tem uma dívida sem igual. Ele marcou profundamente, segundo a opinião generalizada, a liturgia e o ministério da igreja, principalmente seu ensino. Ao avaliarmos esse impacto, devemos levar em conta tanto o judaísmo da Palestina quanto a versão helenizada difundida em Alexandria. O primeiro pode ser tratado muito rapidamente, pois o auge de sua influência ocorre fora do âmbito deste livro, na era apostólica, quando estruturou o pensamento de todos os escritores do Novo Testamento. No entanto, a despeito de os cristãos logo terem rompido com os judeus, seria um erro grave negligenciá-lo, considerando uma influência significante em nosso período. Até meados do segundo século, quando as ideias helenísticas começaram a ganhar evidência, a teologia cristã estava se formando em moldes predominantemente judaicos, e as categorias de pensamento usadas por quase todos os escritores cristãos antes dos apologistas eram em grande parte judaicas. Isso explica, por exemplo, porque o ensino dos pais apostólicos, embora não seja estritamente não ortodoxo, muitas vezes soa estranho quando julgado por padrões posteriores. E é certo que essa teologia judaico-cristã continuou exercendo uma influência poderosa muito depois do segundo século. Tá aí, não vai falar muitas outras coisas, mas mais 3 páginas aí para falar, 4 páginas para falar sobre o judaísmo, ok? E muitas outras controvérsias, outras questões interessantíssimas. Tá aí uma obra da editora Vida Nova para você que não tem nada de patrística, meu nobre pregador, meu nobre professor, meu nobre estudante de teologia, para você começar nos seus estudos de patrística. Uma obra eu comprei em janeiro, nem sei, não lembro quanto foi, mas sei que eu comprei na Amazon, estava barato lá. E para você começar seus estudos eu recomendo, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Dê o like e não esqueça de comentar para ajudar a engajar o canal e compartilha nos grupinhos de WhatsApp, Facebook e seja o nosso apoiador. Deus te abençoe.